Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre os resultados de exportações nesse primeiro semestre para os países da Liga Árabe. E quem está aqui para trazer detalhes para a gente sobre esse assunto é o Tamer Mansur, que é secretário-geral da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Seja muito bem-vindo, Tamer. Muito obrigado, Letícia. Boa tarde a todos. Tamer, nesse primeiro semestre, então, houve um aumento de cerca de 7% no faturamento aqui por parte do Brasil, devido às exportações de carne de frango brasileira para os países árabes. Como que fica essa questão de faturamento em relação ao volume? Como está essa dinâmica de mercado? É uma satisfação, mostrando cada dia mais que os países árabes sempre serão parceiros ao Brasil, né? Nós continuamos no segundo lugar, né? Depois da China, mas como um crescimento que está cada dia demonstrando que a economia nos países árabes está retomando, né? Está voltando, especialmente nos países do Golfo que são mais avançados em termos da vacinação. Isso já está nítido e claro que a vida está voltando à normalidade, e isso certamente bate muito com o que nós esperávamos do crescimento. E esse crescimento não deve cair. Na realidade, se você observar o primeiro semestre, nossos crescimentos de fevereiro a janeiro, a junho, sempre houve um crescimento em relação às exportações do Brasil para a carne de aves. E, Tamer, em relação à Arábia Saudita, principalmente, né? Aqui no Brasil, no início de maio desse ano, a gente teve uma notícia de que a Arábia Saudita suspendeu a habilitação de 11 plantas frigoríficas processadoras de carne de frango e se esperava, então, uma redução drástica até, né, dos volumes embarcados para o país, e não foi isso que aconteceu, segundo os dados da Câmara, correto? Correto, apenas para a Arábia Saudita nós exportamos a mais 12%, 12,50% em termos de toneladas, né? 231 mil toneladas de aves foram exportadas para a Arábia Saudita durante o primeiro semestre, e um crescimento, um aumento também em dólar de 29,23%. Por quê? A Arábia Saudita é um mercado muito caracterizado pela exigência sanitária. Nós precisamos dividir as coisas. A Arábia Saudita sempre foi um parceiro do Brasil. A Arábia Saudita sempre foi um mercado exigente em termos de dois aspectos: halal e sanitários. E nós viemos de alguns anos trabalhando esses dois aspectos e aproximando os dois países. Este ano não é diferente. Todo ano a Arábia Saudita emite uma lista, e a lista é sempre, através dela, a gente entende o que aconteceu. O que nos pegou de surpresa na última lista foi que a delistagem foi de alguns frigoríficos ativos e outros que nunca exportaram para a Arábia Saudita. Então, o questionamento foi: por que você delista um frigorífico ou tira da lista um frigorífico que ele ainda nunca exportou para o teu país? Então, o diálogo foi aberto através disso. Nossa embaixada está fazendo um bom trabalho. Estamos retomando agora as reuniões. Vamos realizar uma reunião no início do mês que vem, junto à SFDA e às autoridades sanitárias brasileiras, para tentar resolver o problema técnico em termos de a desabilitação dos frigoríficos. Mas o que está continuando exportando, os frigoríficos que continuam exportando para a Arábia Saudita, eles, por enquanto, estão conseguindo, né, manter o nível e aumentar, inclusive, as quantidades. O que deve acontecer daqui até o final do ano. A Arábia Saudita está começando agora uma retomada muito forte na economia. Começa amanhã, parabéns a todos os que estão nos ouvindo aí por causa do Eid, né? Começa amanhã o dia da peregrinação para a população muçulmana, e isso significa que existiria algum aumento do consumo, porque existe uma concentração muito grande da população nessa época em casa, e
na cidade sagrada do Meca, então isso aumenta bastante o consumo. Mas daqui até o final do ano, a Arábia Saudita não deve parar. A Arábia Saudita deve aumentar cada dia mais as exportações, as importações de aves. Por quê? A Arábia Saudita está abrindo cada dia mais o país, está recebendo cada dia mais visitantes e até o final do ano ela organizará 2 eventos grandes. Não, não são tão grandes como o Expo 2020 nos Emirados, mas são suficientemente, responderão por uma demanda maior, que é o Expo Halal, que vai ser em novembro e que é o primeiro Expo Halal organizado por Arábia Saudita em seu território, e a Fórmula 1, que é um evento turístico que também pela primeira vez vai acontecer no território saudita. Então, a nossa expectativa para que esse número de aumento, que ele pode se manter ou até ter mais um crescimento maior nos próximos meses. Tamer, isso mesmo com as informações de que a Arábia Saudita está priorizando aumentar a cadeia produtiva de frango no próprio país para ser menos dependente das importações? Eu acredito que sim, para curto prazo ainda. Existe sim algumas demandas e algumas produções fortemente planejadas dentro da Arábia Saudita, mas eu entendo que isso também não deve concretizar em curto prazo. Por quê? Porque necessita muito de preparação e remanejamento. Pra você ter ideia, nós recebemos inclusive tá na mídia, inclusive árabe, aqui acompanha os jornais nos países árabes, que, por exemplo, as empresas produtoras de frango na região, elas estão sofrendo bastante reclamações pelo aumento do preço. Por que é aumento do preço? Porque simplesmente a matéria-prima está cara, tudo que envolve criação de aves nos países árabes sofre pelo aumento do dólar ou pela falta de matéria-prima. Por quê? Porque você não tem produção local. Você importa o pintinho de um dia, você importa as rações, você importa o que é necessário para a criação de granjas climatizadas, uma vez que você não tem temperatura suficiente para criar um frango solto, um frango à temperatura ambiente. Então, tudo isso vai causar um certo aumento no produto final. E isso, quando você compara com os produtos importados, especialmente do Brasil, que é uma excelente qualidade e excelente preço quando você compara com outros países, vai sempre estar mais caro. Né? Então, aqui é um mercado que vai demandar e vai justificar. Acho muito difícil a chegada dos 80% tal de cara. Eu acho que isso precisa de um trabalho planejado e, por que não, inclusive, algumas joint ventures em longo prazo entre empresas brasileiras e árabes. E, Tamer, a gente também tem, segundo os levantamentos da Câmara, aumentos em outros países que são destaque também, conforme você comentou antes da gente entrar ao vivo. Iêmen e também a Líbia, que são 2 países que estão passando por conflitos nesse momento e que aumentaram o percentual em volume das importações de carne de frango brasileiro. Nos explica um pouquinho sobre como está essa situação. O Iêmen, eu vejo que ele é um país que precisa, né, ter toda a ajuda necessária. Então, eu consigo entender que é um mercado muito promissor, mas que inclusive os homens de negócios, os empresários iemenitas que moram fora do país, eles estão conseguindo, por enquanto, abastecer o mercado. Existe uma logística muito difícil em relação a Iêmen por causa das guerras envolvidas aí, mas com a retomada do porto, com a operação da retomada do porto no Hodeida e no Aden, isso dá uma tranquilidade para as empresas logísticas e abastece o país, uma vez que nós tínhamos essa dificuldade nos anos atrás. E também, como o pagamento está sendo por empresas fora do país, então o exportador ele tem total tranquilidade de enviar o sua mercadoria, sabendo que ele receberá seu dinheiro. Já a Líbia ela está um pouco mais estável.
A Líbia, você observa que as organizações e as reuniões internacionais que estão acontecendo para a união e a constituição rapidamente de um governo único, está facilitando a entrada de bastante produtos de comércio. E por que nós estamos tendo essa entrada clara em relação aos portos líbios e não é terceiros? Porque tínhamos bastante problemas em alguns portos e o mercado estava sendo abastecido indiretamente através de produtos terrestres que entram especialmente do Egito, do porto de Alexandria e vão terrestre até a Líbia. E agora, com a estabilidade um pouco a estabilidade política e também a primeira onda de aumento da vacinação, começa a aumentar, sim, e melhorar a economia, e isso reflete automaticamente no abastecimento e no consumo local. E, Tamer, a gente tem uma diferença, né, entre, então, o aumento em arrecadação com as exportações da carne de frango brasileira e em relação aos volumes embarcados. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma arrecadação nesse primeiro semestre 7,5% maior do que o primeiro semestre do ano passado, em relação ao volume, o volume está sendo, então, 4,5% menor. Por que a gente tem essa discrepância? Você teve um dólar estável, né? Você teve um dólar estável, ajudando bastante para você exportar. Um dólar sempre estava aí batendo no 5, mais ou menos, e então é favorável à exportação. E você teve alguns países que ainda não têm a retomada das suas economias. Então, as quantidades elas vão começar a surgir conforme a retomada e a estabilidade da economia local. Você tem ideia, Egito e a Arábia Saudita são dois mercados que ainda são aquém de que a gente, Egito e Emirados Árabes são dois mercados ainda que estão aquém de que nós esperávamos. Por quê? Egito estava realmente com dificuldade por causa da pandemia, tinha dificuldades por causa também das operações logísticas, como a Arábia Saudita. Egito foi afeto quase 30 dias também por causa do canal Suez. E isso tudo ajudou que importaram menos, mas estão pagando mais por causa da valorização do dólar, o aumento do dólar em termos de comparar com o ano passado. Agora, isso não deve concretizar até o final do ano. Eu acredito que nós vamos conseguir subir, inclusive, com as quantidades exportadas, comparando com o próprio o ano passado. Não tenha dúvida disso. E, Tamer, tendo em vista essa melhoria na economia, o avanço no processo de vacinação nesses países, para esse semestre, esse segundo semestre agora que a gente está começando, quais países você consegue identificar que são os mais promissores, que são aqueles que devem puxar mais volumes aqui do Brasil? É um mercado muito, muito promissor. Como eu mencionei, continuo apostando todas as minhas fichas que a Arábia Saudita continua sendo o nosso maior importador dentro dos países árabes. Mas eu vejo Emirados agora como uma retomada muito forte. Emirados está cada dia perto da Copa do Mundo da população mundial, porque não é um evento do mega, com mega participação da população, que é o Expo 2020, que vai acontecer agora, a partir do dia 1º de outubro, foi postergado por um ano aí, e que nós temos e estamos aguardando uma população de visitantes de todos os países do mundo inteiro, né? Então, eu imagino que a Emirados vem muito agressivo, vem muito forte. Acredito que nós vamos ter uma subida muito forte e considerável também no Catar, uma vez que começa a Catar agora, o mundo esportivo começa a olhar para o Catar como a próxima organizadora da Copa do Mundo. Terminou os dois eventos que dividiam essa atenção com eles, que era a Copa América e a Copa e a Eurocopa, né? Com proporções diferentes, claro, mas os olhares agora todos olhando para o Catar. E começa, inclusive, a ter bastante visitas e bastante delegações que começam a visitar o Catar, estabelecendo relacionamento, estabelecendo cronograma do trabalho para as equipes que participarão
na próxima Copa do Mundo. Então, eu vejo esses dois países estão um pouco na frente. Também vejo o Egito retomando a sua economia fortemente, agressivamente, a onda da construção e a onda do turismo está retomando, e isso, então, me anima um pouco em relação ao crescimento também das nossas exportações de aves e outros produtos referente ao Egito. Outros países veem como uma onda quase equilibrada, mas talvez o Bahrein seja um pouco mais diferenciado também, porque ele está sendo hub para abastecer outros países terceiros. Certo, Tamer, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Boa tarde a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Tamer Mansur, que é secretário-geral da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, nos trazendo detalhes de como foi o fechamento desse primeiro semestre no que diz respeito à exportação de carne de frango brasileira para os países da Liga Árabe. Um dos destaques foi a Arábia Saudita, justamente porque no começo de maio desse ano, a Arábia Saudita suspendeu a habilitação de 11 plantas frigoríficas processadoras de frango e que então deixaram de exportar essa proteína para o país. Se esperava uma redução drástica nos embarques brasileiros para a Arábia Saudita, mas não foi isso que aconteceu. A Arábia Saudita fechou, então, o primeiro semestre com um aumento em volume de 12,5% e um aumento no pagamento, né? Portanto, o faturamento brasileiro com as vendas para a Arábia Saudita em torno de 29,2%. De acordo com o Tamer, o Brasil está fazendo sim tratativas com a Arábia Saudita da embaixada em Riad para resolver essa questão das habilitações das plantas e também junto à Organização Mundial de Comércio com outros países que também exportam para a Arábia Saudita para decidir a respeito da questão do prazo de validade, já que a Arábia Saudita quer diminuir o tempo de prateleira do frango importado de 1 ano para 3 meses. Outros países que também tiveram destaque nos embarques nesse começo desse primeiro semestre de 2021 foram Iêmen e a Líbia, que são 2 países que estão passando por conflitos e que ainda assim aumentaram, portanto, as importações da carne de frango brasileira. E agora, para esse segundo semestre, o Tamer acredita que a Arábia Saudita vai sim continuar importando grandes volumes, mesmo com a informação de que o país saudita está tentando ampliar a produção própria de frango, mas ainda assim a carne de frango continua sendo mais competitiva e também para estruturar uma cadeia produtiva que consiga suprir a demanda do país, isso vai levar um tempo. Então, pelo menos no curto prazo, segundo o Tamer, a Arábia Saudita segue no jogo. Outros países que também devem ter volumes promissores importados do Brasil nesse segundo semestre estão Egito, Catar e também Emirados Árabes, lembrando que o Catar vai sediar a Copa de 2022, então eventos turísticos devem sim aumentar as exportações do Brasil de carne de frango para esses países. Eu finalizo por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.